Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus abençoe a todos vocês que me ouvem. Eu sou o Mike, congrego na Igreja Assembleia de Deus aqui em Cipotânia e estou junto com o pastor Mateus no projeto Palavra Amiga. E eu quero também deixar aqui um versículo, uma palavra, um incentivo a todos vocês que estão me ouvindo. Quero ler para a nossa meditação no livro de Lucas, capítulo 22, verso 62. Lucas 22, versículo 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meus irmãos, nós vemos neste versículo a imagem de um homem que começou da maneira errada. Nós vemos aqui a imagem de um homem que andava com Cristo, que seguia a Cristo, que vivia com Ele, que se dizia ser um bom seguidor de Cristo, mas que na verdade não conhecia Cristo. Este homem, num momento de dificuldade, num momento de medo, num momento de angústia, ele negou a Cristo. E o resultado disso, ele chorou amargamente. Só que aqui não trata a vida toda de um homem, mas sim um episódio. Aqui é o início de uma vida com Cristo. Aqui é o começo da caminhada. Nós vemos que Pedro passou por aquela situação, negou a Cristo, mas a história de Pedro não terminou aqui. Pedro estava disposto a recomeçar. No momento que Pedro chora, ele estava reconhecendo que errou. Ele estava reconhecendo que aquilo que ele havia feito não estava certo. E Cristo, de braços abertos, tinha um novo começo para a vida dele. O que eu quero dizer com isso? Tem muitos que me ouvem, estão pensando em tirar a própria vida, ceifar a própria vida, desistir de tudo, desanimar de tudo por causa de uma situação difícil, por causa de um problema, por causa de uma dificuldade. Mas assim como Cristo fez na vida de Pedro, ainda tem resposta para a sua vida. Ainda tem saída para o seu problema. Pedro, se nós formos analisar a trajetória, a vida de Pedro, a história dele aqui só estava começando. Nós vamos analisar o livro de Atos todo, eu não vou ler tudo para não ficar cansativo, mas inúmeras são as coisas que Cristo usa Pedro para fazer. O ministério de Pedro estava começando de forma errada, mas Cristo ainda tinha uma nova história. Cristo ainda tinha um novo projeto, um novo propósito. Quando nós pegamos a história de Judas, foi uma história completamente diferente. Judas vende Jesus e a angústia foi tão grande por causa do seu erro que ele retirou-se e foi se enforcar, é o que a Bíblia diz. Aquele homem fez uma coisa errada, tomou uma atitude errada e decidiu tirar a própria vida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se Judas chegasse diante de Cristo e disse: Senhor, eu errei, eu pequei, o que Cristo faria com Judas? Claro, o perdoaria. Judas iria ser perdoado e a partir dali uma nova história na vida de Judas iria ser escrita. Mas Judas tomou a decisão errada. E é isso que eu quero colocar para você nessa noite. Qual a decisão você tem tomado mediante aos seus problemas? Judas e Pedro começou de maneira errada. Cometeram uma falha. Um vendeu a Cristo e o outro o negou. Judas retirou e foi se enforcar. Pedro chorou e a partir daí viveu uma nova história com Cristo e passou a ser usado nos caminhos do Senhor de forma poderosa. Qual a resposta você tem dado para o seu problema? Se você decidir chorar amargamente, assim como Pedro, se arrepender, iniciar uma nova história, Cristo ainda tem solução para o seu problema. Que Deus muito te abençoe. Fique com essa palavra. Não tome nunca, jamais, a decisão de Judas, mas sim a de Pedro. Se você errou, se você falhou, se você negou a Cristo ou se você o vendeu, Jesus ainda tem saída para o seu problema. Amém? Que Deus muito te abençoe. Fiquem com Deus.